Quando o Agamenon volta, Eletra já tinha avisado o seu irmão Orestes que a sua mãe estava articulando uma vingança. Clitemnestra vai, mata o esposo, casa com o irmão. O que acontece? Há um primeiro julgamento. Qual é o julgamento? Essa questão me toca muito, né? Porque tem muito a ver com o que acontece com o papel da mulher ainda na contemporaneidade. A Clitemnestra falou, não, eu matei quem matou a minha filha. Aí o deus Apolo fala, não, você tem que ser... O Agamenon tem que ser vingado porque você cometeu um crime, você matou o seu marido. Ela fala, mas ele não era do meu sangue, e ele matou a minha filha que era de sangue. Aí o Apolo chega e fala para o Orestes, você tem que matar sua mãe, você é obrigado a matar sua mãe. Ele fala, mas eu vou ser uma matricida. Vai, porque ela matou seu pai. Aí começa essa questão da justiça, né? É sempre isso, né? Os deuses nos cobrando justiça, e uma atrás da outra levando a banhos de sangue. E aí o Orestes vai e mata a mãe. E a mãe morre, só que como ela foi morta pelo filho, ela não tem nem o descanso que a morte propicia. Ela fica vagando. Então ela pede ajuda às deusas da noite, que são as fúrias, para que matem o filho, porque senão ela não pode descansar. Então, olha a situação que vai ficando tensa. Não conseguem, as fúrias vão e falam assim, ok, nós vamos matar Orestes. Aí o deus Apolo chega e fala assim, você não pode matar Orestes, porque ele cumpriu a função dele. Ele fala assim, não, mas ele é um matricida, tem que morrer. Então vamos procurar quem? Palas Atena, que é a deusa da justiça, se tornou a deusa da justiça. A gente tem que entender que, nesse momento, estava havendo uma disputa entre os deuses antigos e os deuses jovens. Os deuses antigos eram aqueles deuses, por exemplo, muito mais ligados à natureza e menos à cultura. Essas fúrias, que eram as Erinas, eram as deusas das trevas, da noite. Então, elas estavam perdendo espaço. Ninguém mais cultuava essas deusas. O que Atenas fez? Atenas falou assim, olha, vamos resolver essa situação, mas eu não quero ter que decidir sozinha. Eu vou convocar o Tribunal do Júri, que é a primeira vez que aparece o Tribunal do Júri num texto escrito, né, que chegou até a nós através da escrita, que foi nessa trilogia, e que no texto, na última parte da trilogia, que se chama As Eumênides. O primeiro é Agamenon, o segundo as Coéforas, o terceiro as Eumênides. Nas Eumênides, a gente tem o Tribunal do Júri. Então, ela fala assim, nós vamos chamar os homens justos da sociedade, os homens ilibados, e quem vai decidir são os homens. Então, o que acontece? As deusas da noite, as fúrias, se tornam as advogadas da acusação. Elas têm que acusar o Orestes. E o deus Apolo, que é o deus jovem, vem para defender Orestes. E aí começa a defesa, o Orestes quieto, a Clitemnestra pairando, né, enquanto um espírito sem descanso, e os homens de Atenas livres tentando chegar a um veredito. E aí Atenas, que vem para a cultura romana depois como Minerva, fala assim, se houver um empate, eu dou o meu voto, que é o voto de Minerva, que é o voto que dá a decisão, que eram 6 votos. E realmente há o empate. Ao empate, Minerva vai, ou Atenas, e dá o voto dela favorável ao Orestes, ou seja, favorável a uma nova ordem de organização de uma sociedade onde os laços de sangue tinham que ser muito bem equacionados com uma sociedade que estava em transformação. No que ela dá o voto e Orestes é libertado, as fúrias falam, então, agora o papo chegou aqui e nós vamos destruir a sua cidade. Nós vamos destruir Atenas com as pragas, com as doenças, e porque nós somos também as fúrias, que são as filhas da noite. E nesse momento, Palas Atena chama
as fúrias para uma reunião privada. E falou, olha, vamos fazer uma conversa séria aqui, um papo reto. Vocês estão muito fora de moda. Ninguém liga mais para vocês. Vocês não têm mais nenhum templo, ninguém mais cultua vocês. Então, vamos fazer o seguinte, se vocês não destruírem a minha cidade, deixarem meu povo em paz, eu reinstauro novamente um templo para que vocês sejam homenageadas. Então, sempre que as homenagens forem prestadas aos outros deuses novos, vocês vão ser reverenciados. As fúrias ficam entre atender ao espírito de Clitemnestra, que está num espaço onde ela não tem paz e não vai ter descanso nunca, porque ela foi vítima do seu próprio filho, isso exige vingança, ou então retomar a sociedade de uma outra forma. E elas, adivinha, aceitam a proposta de Palas Atena e se retiram. E nisso tudo a ordem reina e o espírito de Clitemnestra continua pairando sem paz até hoje. Ontem eu vi ela passando uma noite, não teve descanso mais. Então, isso é a primeira vez que, vamos chamar assim, na literatura, na dramaturgia, essa questão de direito e justiça aparece. Isso é muito atual ainda, tanto assim que esses temas complexos que as tragédias gregas nos dão, continuam sendo temas de filmes, né, até hoje. Então, eu gostaria de dizer para vocês que o cinema, a base dele está, claro, na literatura. Apesar dele ser, hoje a gente tem muitas formas de cinema que são baseadas nas expressões visuais e nas sensoriais, de qualquer forma, elas têm o cinema menos do que o teatro, é claro, ele tem a palavra na base, e essa palavra pode não ser dita, mas ela é a base da construção das relações que se mostram em cena, né? E eu escolhi hoje falar sobre essa reflexão sobre direito e justiça nas produções, não de uma forma geral, mas focando muito na minha experiência, na nossa experiência enquanto produtores de conteúdo audiovisual, que eu acho legal também saber não só o produto, mas conhecer quem produz, ver o que está por trás, né? Então, ao mesmo tempo que eu busco refletir eu reflito sobre uma prática. Então, eu quero deixar bem claro que o lugar de onde eu estou falando hoje aqui com vocês é de uma pessoa que produz, né? Eu sou cineasta, eu produzo imagem, conteúdo audiovisual, mas também produzo poesia, dramaturgia, literatura e textos mais acadêmicos, científicos, mas eu tento juntar tudo isso dentro de uma mesma alma, tá? Então, quando eu estou falando para vocês, é a mesma coisa de quando eu estou falando com o Papa ou quando eu estou falando com um morador de rua. Então, é a mesma pessoa que está falando. Então, isso tudo, por isso que eu gosto sempre de deixar aberto para vocês, se vocês quiserem, podem apresentar essas questões no final. Eu tenho mais 2 minutinhos e vou dizer para vocês. Eu tenho trabalhado muito com a questão da produção audiovisual dentro de projetos e de comunidades que usam a produção audiovisual para expressar questões que são relevantes para serem transformadas. Eu tenho meu primeiro longa-metragem, chama-se A Ilha do Terrível Rapaterra. Essa Ilha do Terrível Rapaterra é um filme feito para crianças, e aonde a questão da dualidade entre meio ambiente e preservação de culturas tradicionais se mostra enquanto um conflito que cresce e se expande pela sua divisão.
E tenho também trabalhado muito com questões referentes a moradores de rua. Então, queria sugerir para vocês um longa-metragem nossa, chamado Topografia de um Desnudo, que é sobre a Operação Mata Mendigos, que aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 60. Inclusive, tem uma tese que fala sobre isso. Então, tem vários filmes que eu gostaria de deixar para vocês assistirem, refletirem, entenderem que existe uma mediação que é feita com toda essa temática pelos produtores audiovisuais. E a origem desses produtores, ela tem que ser conhecida. O lugar de fala, o lugar de produção, ele é importante, porque ele é resultado daquilo que está sendo proposto. Então, a minha fala, para encerrar essa primeira parte para vocês, é o seguinte: o cinema, assim como as outras formas de arte, o cinema, ele tem um lugar específico, ele nasce de um momento aonde as visões se sobrepõem. Eu costumo dizer que o artista é um leitor privilegiado da sociedade, parece que ele tem acesso aos manuscritos. Então, muitas vezes, o que você está vendo no cinema vai acontecer de uma forma mais clara e objetiva. E isso tudo tem a ver com a sensibilidade de quem produz. Então, sempre que a gente for analisar a obra, temos que pensar qual é o ambiente, em que líquido ela foi produzida, em que caldo ela foi gerada. Isso é fundamental para que a gente não olhe só para a obra de arte, porque a obra de arte, ela só se transforma em arte quando ela existe uma relação com o seu público. Sem o público não existe arte, existe a quase arte, não é disso que a gente está falando, né? Bom, eu, para variar, falo muito, já estou me recolhendo, desculpa aqui, passei meus 4 minutinhos aqui.